Um ladrão na noite. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira e você está no canal A Hora da Escatologia, o seu canal de hermenêutica e escatologia bíblica. Irmãos, no final dos anos 80, início dos anos 90, esse tema ficou muito famoso, Um Ladrão na Noite, por causa de uma série que eu gosto muito de assistir, inclusive, uma trilogia ou quadrilogia, O Ladrão na Noite. Eu gostava muito de ver isso aí. Muito bem. O motivo de vir aqui falar para vocês sobre o ladrão na noite é que muita gente tem confundido essa temática. Muita gente tem achado que o ladrão na noite se refere ao arrebatamento da igreja, quando ele não se refere. E isso que eu estou dizendo agora é surpresa para muita gente. Tem muita gente que acredita que a expressão Jesus virá como ladrão ou ladrão na noite refira-se ao arrebatamento da igreja. Mas eu vou demonstrar biblicamente para você que o tema, a expressão, ou se nós pudermos assim chamar a doutrina do ladrão na noite na escatologia bíblica, ela não se refere ao arrebatamento da igreja, mas se refere à volta do Senhor no final da tribulação. Porque o arrebatamento da igreja, ele não vem como ladrão. Para o arrebatamento da igreja, a igreja o está aguardando. Então não há como a igreja ser surpreendida com o arrebatamento para então fazer uma analogia entre ele e o ladrão na noite. Mas fiquemos com o que dizem as escrituras. Vamos lá? Primeiro texto que eu quero ler para os irmãos é Apocalipse capítulo 16, versículo 14 ao 16. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, para quando? Para a grande peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu, nem se veja a sua vergonha. Muito bem. Aqui, de acordo com essa escritura, a vinda do Senhor como ladrão na noite se dá quando os reinos do mundo estiverem ajuntados para a batalha no Armagedon, ou para a batalha do Armagedon. Acontece que alguém poderia dizer assim, mas se Jesus virá como ladrão no final da tribulação, todo mundo sabe que passados 7 anos ele virá como ladrão. Mas ninguém sabe o dia, a hora, porque ele mesmo explica em Mateus 24 que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, antes de completar os 7 anos, em algum momento, ele volta. Percebe? Mas, continue comigo. Esse é o primeiro texto que nós estamos citando, porque esse primeiro texto de Apocalipse, capítulo 16, versículo 14 e 15, explica que a vinda do Senhor como ladrão é para o final da tribulação. Porém, hora nenhuma, em todas as escrituras que eu vou ler para você, ele faz associação entre o ladrão na noite e o arrebatamento da igreja. Essa associação, ela não existe. O ladrão na noite é um episódio que ocorre no final da tribulação, por ocasião de tão terríveis são aqueles dias, que se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, dia e hora, dentro dos 7 anos da tribulação, do seu final, ninguém sabe o dia e a hora. Então não existe qualquer associação entre o ladrão na noite e o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja é antes da tribulação. Mas vamos lá, acompanha comigo Lucas capítulo 12, que a cada escritura que eu for lendo aqui, tudo vai ficar cada vez mais claro para você. Lucas capítulo 12, versículo 36 ao 40. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Então aqui Jesus está falando com os judeus que é para, num discurso a respeito da tribulação, a respeito dos juízos, dos sinais que acontecerão em Israel por ocasião da tribulação, ele está dizendo, espere o Filho do Homem voltar, como que voltando, versículo 36, da festa de casamento, ou das festas de casamento. Ué, como é que os judeus, como é que o povo pode estar esperando Jesus voltar, como que voltando da festa de casamento, se não tiver acontecido arrebatamento antes? Então o arrebatamento acontece antes como sendo o arrebatamento da igreja. Por que Jesus não falou aqui? Porque ele está falando com os judeus, ele está falando de um tema que eles conhecem bem, que é o dia do Senhor, o dia da ira,
que é a tribulação. Sobre arrebatamento, eles nada sabem, porque o arrebatamento da igreja é um mistério, conforme Paulo disse. O arrebatamento é para a igreja, é para aqueles que receberam Jesus como Messias. Então, tanto é que ele está dizendo aos judeus que é para esperar ele voltar depois da festa de casamento. Isso está de acordo com Apocalipse 19, porque ele volta com a igreja como esposa. Apocalipse capítulo 19. A igreja ali já é esposa, porque a igreja se casou. Então ele volta casado para então agora salvar Israel, salvar aqueles que vierem a crer dentro da tribulação. Não é tremendo? Mas para que fique ainda mais claro para você, eu quero ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses, vamos lá, rapidinho aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 5. E vai ficar claríssimo para você, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 ao 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então não é o dia de Cristo e o arrebatamento que vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz. Mais uma vez, conforme nós aprendemos em Mateus 24, as dores de parto são uma referência ao contexto da tribulação. E de maneira nenhuma escaparão. Mas vós, irmãos... muito bem. Então, o dia do Senhor virá como ladrão, vai pegar os desavisados. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Então o tempo inteiro Paulo faz uma diferença entre nós e eles. Eles ficarão para o dia do Senhor, a qual serão pegos como ladrão. Nós, os que cremos, não somos das trevas, não somos da noite, porque os profetas disseram que o dia do Senhor, a tribulação, é dia de trevas e não de luz. Nós somos da luz. Nós não estamos para o dia do Senhor, para as trevas, para sermos pegos de surpresa no dia do Senhor. Nós já estamos esperando o arrebatamento da igreja. Ô, irmãos, isso não é tremendo? Isso não é muito profundo? Agora vamos para Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque senão vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Por que Jesus está falando isso numa das cartas às igrejas, se a igreja vai ser arrebatada da igreja? Que se ela não vigiar, ele virá como ladrão, porque ele só virá como ladrão no dia do Senhor, dentro da tribulação. Tanto é assim, que se você voltar um capítulo aqui, ó, dentro do lado do capítulo 3, no capítulo 2, versículo 22, ele diz: eis que há próstro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam da obra. Então a mesma coisa que ele está falando no 3:3, ele está falando no 2:22. Se não se arrepender, vou te botar em tribulação. Se não se arrepender, 3:3, você vai ficar para minha vinda como ladrão, que é o dia do Senhor. Tá dando para os irmãos entenderem? Como que é muito interessante? E para que ninguém fique com dúvida, eu quero ler ainda 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Mais uma vez, para que ninguém tenha dúvida, 2 Pedro 3,10 nos diz que o ladrão na noite não é o arrebatamento da igreja. O ladrão na noite é o final da tribulação. Então isso é muito interessante, porque muita gente, no afã de evangelizar e de pregar e de falar do arrebatamento da igreja, acaba fazendo correlação entre o arrebatamento da igreja e a vinda do Senhor como ladrão na noite. Mas como eu demonstrei na Bíblia, em nenhum momento a vinda do Senhor como ladrão na noite tem qualquer associação com o arrebatamento da igreja, porque nós somos do dia, nós não somos das trevas, da noite, como são a tribulação e o dia do Senhor. Nós somos do dia de Cristo, nós somos do arrebatamento e aguardamos o arrebatamento, para o qual não seremos pegos de surpresa, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estamos em constante estado de aguardar o nosso Senhor e de vigilância. Muito bem, nunca mais confunda o que é o ladrão na noite. Se você precisar, assista esse vídeo 2, 3 vezes. Eu faço assim para gravar o conteúdo. Eu espero que esteja sendo bênção para você. Não deixe de maratonar a minha playlist no YouTube, canal A Hora da Escatologia, com o tema O Arrebatamento, que isso vai ficar cada vez mais claro para você. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.